somente na presença de Deus e confiar que no tempo dele, ele vai fazer tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Tome posse desta palavra hoje. Entregue o teu coração, rasgue ele, chore, se humilhe na presença de Deus, se arrependa diante de Deus, porque ele vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Neste lugar, tu és real. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Tu és real, Senhor. Neste lugar, tu és real. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus
te exaltamos e te glorificamos, meu Pai. Aleluia. Que a palavra ministrada nesta hora, ela venha encontrar um solo fértil no teu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, né? Vamos, nesse momento, então, meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração, para o teu coração nesta noite. Eu tenho certeza que Ele vai falar poderosamente com você, porque Ele é o nosso Deus fiel, justo, verdadeiro, e Ele tem direcionamento para as nossas vidas, né? Deixa eu me acertar de novo aqui com os fios, tá? Mas está tudo sob controle, viu, gente? Tudo sob controle, como a gente estava comentando aqui antes de começar a live, né? Ainda tudo é muito novo para nós nesse sentido, então só quem já passou por aqui que sabe como que é essa emoção. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui também do meu microfone. Aleluia. Vocês deem aí o feedback, como está chegando o som para vocês, se está legal, se vocês estão me ouvindo bem. Enquanto isso, vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 16. Bom, vocês ouviram aí a voz do Júnior, né, gente? Ô, Júnior, fala um oi aí pro pessoal aí, Júnior. O Júnior vai falar um oi, gente. Aí, ó. A paz do Senhor, meus irmãos. Aí, ó. Foi mais do que um oi, foi uma paz do Senhor. Maravilha. Obrigado, Ana. Tá falando que o som tá ótimo. Deus abençoe todo o pessoal de São Paulo aí que está acompanhando a live com a gente, tá bom? A Ana, sua família, demais pessoas aí que estão em São Paulo acompanhando. Boa noite, Claudinha, paz. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então, pessoal. O tema de hoje é superação, ok? Superação. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 16, que diz assim: Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Glória a Deus, né? Paulo escrevendo aí aos Filipenses, dando uma palavra de estímulo, uma palavra de motivação àqueles irmãos. Afinal de contas, eles também enfrentavam muitas lutas, muitas dificuldades. Diz a história que a igreja de Filipos era considerada uma das igrejas mais pobres da sua época. E mesmo assim, havia ali um grupo de pessoas comprometidos com o Evangelho, comprometidos com o reino, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E Paulo chega a declarar que quando houve uma necessidade, eles foram os únicos que se associaram a ele no tocante a dar e receber. Paulo agradece a eles porque, embora eles tivessem os recursos limitados,
eles tinham a disposição de investir no ministério do apóstolo Paulo. Então nós podemos dizer que se hoje nós temos acesso a todo o material que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que compõe o Novo Testamento, tem aí a contribuição dessa igreja da cidade de Filipos, que enfrentava as suas lutas, que enfrentava as suas dificuldades, assim como nós também enfrentamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, não é verdade? Muito bem, superação. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, superação. Nós poderíamos separar esta palavra, né, em duas e fazer aqui uma brincadeira, vamos dizer assim, um jogo, né? Superação. Superação é uma superação. Ou seja, entende-se que quando se faz um esforço além do natural, ok? Para superar, para ter uma superação, é necessário fazer um esforço além do natural. Veja bem, na vida nós temos que enfrentar situações que geram cansaço, não é verdade? Quantas coisas na vida que nós enfrentamos que causam canseira. Trabalhar demais cansa, ficar sem trabalhar também cansa, né? Ter muitos compromissos sociais cansa, mas ficar dentro de casa em quarentena também cansa, não é verdade? Batalhar contra uma enfermidade cansa, lutar com um problema persistente cansa, nós cansamos emocionalmente, sofremos desgaste, enfim, existem muitas situações, muitos problemas na vida que geram canseira. Nós temos que enfrentar também na vida as nossas próprias limitações. Às vezes são limitações físicas, às vezes são limitações financeiras, às vezes são limitações intelectuais, às vezes são limitações no nosso próprio psique, na nossa mente, são limitações que surgem por causa de bloqueios na nossa mente, gerados por feridas na alma, provocados por feridas na alma, por situações traumáticas que aconteceram no decorrer da vida. Enfim, nós temos as nossas limitações. Na vida também nós temos que lidar com as nossas fragilidades, aquelas fraquezas que temos, o nosso tendão de Aquiles, né? Os nossos pontos fracos, nós temos que lidar com isso. Tem problema, tem situação que eu lido muito bem e você que está me assistindo, de repente tem dificuldade. Outras situações você lida bem e eu tenho dificuldade, né? Cada um tem a sua ou as suas fragilidades. Nós temos que lidar com isso. Nós temos que lidar com muitas barreiras que surgem durante a caminhada, muitos obstáculos que surgem, né? Eu estou percebendo que eu acho que eu esqueci de tirar tirar o som do meu celular, então de vez em quando aparece ali uma mensagem do WhatsApp que chega, né? Mas vamos seguir assim mesmo, que se for mexer ali agora é perigoso dar problema. Né? Então vamos lá. Então, gente, o que acontece? Eu estava falando sobre barreiras que surgem na caminhada. Às vezes você faz um planejamento, mas tem os imprevistos que surgem no caminho, né? Você traça um plano bem traçado, um objetivo, e você se empenha, afinal de contas, é fruto de um sonho, procura elaborar um projeto muito bom, você ora, jejua, consagra a Deus, pede a ajuda do Espírito Santo e vai em busca do seu objetivo. Daí, no decorrer da caminhada, surgem as barreiras, os imprevistos, e nós temos que lidar com esses imprevistos que surgem na caminhada, né?
no decorrer da vida também nós enfrentamos muitos desafios. Deu certo? A pastora Érica conseguiu tirar o som ali então, Duda. Quando chegar a mensagem aqui no meu celular, não vai fazer mais barulhinho na live. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Eu estava falando sobre os desafios. Quantos desafios que surgem, né? Problemas que nos desafiam, situações diferenciadas que nos desafiam, oportunidades que vêm em forma de desafio, e o desafio às vezes nos amedronta, porque nós teremos que lidar com uma situação que aparentemente é maior do que nós, mais forte do que nós. Então são muitas coisas que nós temos que lidar na vida, que se nós não tivermos esta disposição de buscar superar tudo isso, nós poderemos nos sentir bloqueados. Nós não vamos avançar. Nós vamos desfrutar de uma grande frustração. Porque toda vez que a gente estabelece um objetivo e por causa de alguma dessas situações que eu citei, a gente abre mão desse objetivo, isso dá lugar à frustração. É claro que existem coisas na vida que nós precisamos abrir mão por um próprio direcionamento de Deus. Às vezes é um livramento, às vezes é algo que desagrada a Deus, enfim, algo que não vai ser bênção lá no futuro. Aí é bom que nós tenhamos a disposição de abrir mão. Mas, às vezes, nós precisamos lutar um pouco mais, nós precisamos nos esforçar um pouco mais. Às vezes, nós precisamos ter a disposição de superar. Ah, pastor, mas eu já estou no meu limite. É aí que entra essa questão da superação. Porque se você não estiver no limite, não tem o que superar. Está tudo certo. Enquanto você tem forças para lutar, então não é superação. Você está lutando conforme as tuas forças. A superação, ela se torna uma realidade quando nós não temos mais forças para lutar. Quando já não existem muitas alternativas, quando não tem muito para onde correr, e a gente precisa fazer um esforço extra, um esforço além do natural. Ah, mas se nós estamos já no limite das nossas forças, como é que nós vamos fazer esse esforço extra? É aí que entra o sobrenatural de Deus. Nós temos que preparar o terreno, preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos que preparar o terreno para que entre em ação nas nossas vidas o sobrenatural de Deus. Isso se faz tendo uma disposição mental já pré-determinada, a fim de encarar os desafios, mesmo que nós estejamos cansados, mesmo que isso envolva nós termos que lidar com as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições, limitações, mesmo que nós imaginemos que vão surgir barreiras, mesmo que pensemos que os desafios serão gigantes, mesmo tendo que encarar tudo isso, nós temos que ter a disposição mental de batalhar para superar. E aí entra em ação o sobrenatural de Deus, porque nós estaremos demonstrando realmente uma fé que provoca milagres. Como eu sempre tenho dito, meus irmãos, o ambiente está propício para que aconteçam milagres. O cenário está todo preparado. Nós vemos que estamos enfrentando muitas dificuldades, então o cenário está propício para que aconteçam milagres. E nós estamos no ano dos milagres. Você pode observar nesse banner aqui atrás de mim, está escrito ali, 2020, ano dos milagres. Nós estamos profetizando isso, declarando, tomando posse, e já tem acontecido muitos milagres. Se você manifestar esta fé, tiver essa disposição mental, o Senhor vai te fortalecer e você vai superar tudo que surgir à tua frente, sejam barreiras, sejam limitações, sejam situações que provoquem a tua fragilidade,
mesmo que você se sinta cansado demais, mesmo que o desafio seja grande demais para você, você vai superar, porque Deus vai entrar em ação na tua vida. Não tem como viver sem enfrentar desafios. Não tem como. Mas os desafios, eles existem para serem superados. Não é para nos barrar, não é para nos parar. Desafios existem para ser superados. E para superar esses desafios, então, conforme nós lemos no texto de Filipenses 3, do 12 ao 16, nós podemos aprender aqui algumas lições com o apóstolo Paulo. Por exemplo, para superar desafios é necessário foco. Para superar desafios é necessário ter foco. Paulo tinha foco. Paulo sabia onde queria chegar. Paulo sabia para onde ele estava indo. Costuma-se dizer que quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, né? E nós não somos assim, nós sabemos onde queremos chegar. No fim de tudo, de acordo com o propósito maior de todas as coisas, nós queremos estar na glória com o Senhor, nós queremos chegar aos céus, queremos desfrutar da salvação plena, estando ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Ele mesmo prometeu, que Ele estava indo preparar lugar na casa do Pai, para que nós também estivéssemos onde Ele está, ok? Porém, até alcançar esse foco maior, esse objetivo maior, este alvo maior, nós precisamos ir encarando as etapas da vida, né? Porque até chegar lá, há um propósito de Deus em andamento em nós, ok? E nós precisamos entender isso e ir encarando as etapas da vida, superando os desafios, superando as limitações, superando as barreiras, sem perder o foco. No meio do caminho vão surgir situações para nos tirar do foco. No meio do caminho vão acontecer problemas imprevisíveis, que não estavam no planejamento, situações inesperadas. Porém, nós não podemos perder o foco. Por quê? Porque há uma visão estabelecida e essa visão vem de Deus. E se nós assumimos como nosso estilo de vida esta visão que vem de Deus, então nós temos um foco bem definido. Para se definir o foco, primeiro é preciso ter a visão. E a visão que Deus nos dá é a visão de viver conforme os propósitos dele, conforme o querer dele, conforme a vontade dele. É cumprir um papel essencial neste tempo e no fim de tudo, participar da glória com ele nos céus. Então é preciso ter esta visão bem definida. Definindo a visão, nós temos então como definir também o foco, né? E aí, eu definindo o foco, eu sei que eu tenho uma visão. E eu mantenho o foco quando não perco a atenção. Entendeu? Eu defino o foco porque tenho uma visão. E eu mantenho o foco porque eu não perco a atenção. Eu não posso perder a atenção. Por isso que a palavra do Senhor nos orienta a ser vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes, Pedro fala, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Nós temos que manter a atenção, manter a vigilância, ok? Em segundo lugar, para superar os desafios, é necessário ter determinação. É necessário ser determinado. Essa é uma condição mental de superar a frustração e continuar perseguindo o objetivo proposto. Preste atenção. Determinação é uma condição mental de superar a frustração e continuar perseguindo o objetivo proposto. Ou seja, não é porque não deu certo da primeira vez, ou da segunda vez, ou da terceira vez,
ou da quarta vez, que não vai dar certo. Às vezes é preciso insistir muito mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes. Às vezes é necessário persistir e persistir, persistir. E para que isso seja uma realidade, nós precisamos ser determinados. Porque se recebemos uma visão que vem dos céus e temos um foco muito bem definido, e temos a certeza que este é um direcionamento de Deus para as nossas vidas, nós podemos persistir, podemos insistir, podemos ser determinados, devemos ser determinados, apesar das barreiras, das limitações, apesar das aparentes frustrações. Nós devemos ser determinados e seguir em frente. A determinação, ela é fruto do ânimo que independe de qualquer circunstância. Fruto do ânimo que independe de qualquer circunstância. Veja bem, a experiência que o Senhor nos convida a ter com Ele é um relacionamento que é permanente, independente da circunstância. A paz que Ele coloca no nosso coração, ela vem para ficar, independente das circunstâncias. O nosso coração, ele tem essa paz, independente das circunstâncias. Existem muitas situações que nos afligem. Como seres humanos, nós estamos sujeitos a aflições, a angústias. Estamos sujeitos a situações que causam apreensão, tristeza, preocupação, geram ansiedade. Estamos sujeitos a tudo isso. Mas nós precisamos conservar o ânimo. O ânimo. E quando nós conservamos o ânimo, nós temos então a determinação. Nós continuamos insistindo e persistindo, porque queremos superar, queremos seguir em frente. Há um alvo estabelecido. Nós temos um foco e nós queremos alcançar este alvo. Não para a nossa própria glória, não para mostrar alguma coisa, seja para nós mesmos ou para alguém, mas para glorificar o nome do Senhor. E, consequentemente, nós seremos abençoados também, porque nós queremos ser abençoados. Resulta em ousadia. A determinação resulta em ousadia. Ousadia para, primeiro, ter coragem de fazer o que é certo. Ousadia, que é a coragem para fazer o que é certo. Esse é o primeiro ponto. A ousadia resulta em coragem para fazer o que é certo. A ousadia também, ela vai trazer inovação para fazer o que nunca foi feito. Quando muda-se o cenário, quando o normal sofre alterações, quando o estilo de vida precisa ser reestilizado, quando precisamos passar por uma reeducação, quando precisamos adquirir novos hábitos, é preciso então ter ousadia para inovar. Quem é muito apegado à tradição e costume, sofre mais, porque de tempos em tempos acontece uma espécie de chacoalhão na humanidade. Perceba isso. De tempos em tempos acontece um chacoalhão na humanidade. Por quê? Porque é necessário mudança. É necessário reeducação, reestilização da vida, no modelo de vida. Então, pela ousadia, que é resultado da determinação, nós temos condições de inovar. E eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida como homem de Deus nessa noite, porque Deus quer te levantar para fazer coisas novas. Deus quer te levantar para inovar. Quem sabe você está preocupado, mas como é que eu vou continuar vivendo sendo que as coisas mudaram tanto? Como que eu vou levar a minha vida assim como eu levava antes, sendo que as coisas mudaram tanto? Realmente, é uma pergunta válida, é um questionamento válido.
Mas há resposta para esse questionamento. É preciso que você seja ousado o suficiente para inovar. É tempo de se abrir para fazer coisas novas, para aprender coisas novas. É tempo de se abrir para sofrer essa reestilização no modelo de vida. É tempo de superar. É tempo de superar. Talvez Deus não queira que você fique torcendo para o normal que você conhecia voltar. Não, talvez não seja o querer, a vontade de Deus que o normal de antes volte. Talvez Deus tenha algo diferente para nós, seres humanos, daqui para frente. Quem é que vai prosperar? Quem é que vai vencer? Quem é que vai se destacar? Quem é que vai ser abençoado se o que eu estou dizendo aqui for verdade? Aqueles que tiverem a ousadia que seja suficiente para trazer inovações, para promover inovações. É tempo de abrir a mente para pensar em algo novo, pensar em viver de maneira nova, de maneira diferente. É claro que conservando os princípios que foram estabelecidos por Deus na sua palavra. É claro que nós precisamos continuar observando, né, aquilo que Deus nos orienta a fazer. Mas é tempo de pensar em inovação, ter ousadia para isso, o suficiente, para que realmente entendamos qual é o propósito de Deus. Em terceiro lugar, para superar os desafios é necessário constância. É necessário constância ou perseverança. Constância é a capacidade de manter o ritmo sem desistir e sem que hajam grandes variações. Não sei se você já assistiu uma maratona, por exemplo. Ou até aquela corrida que acontece no fim de ano, como que chama? Lá em São Paulo. São Silvestre. Talvez você já tenha assistido a São Silvestre ou alguma maratona. Quando começa uma maratona, ou a São Silvestre mesmo, alguns corredores se destacam. Vão lá para frente e se destacam. E eles correm mais do que os outros. Mas não dura muito. Aos poucos, um pelotão mais intermediário começa a se destacar. E aqueles que saíram com todo o gás vão ficando para trás, e outros vão passando e vão seguindo em frente. E de repente alguém que nem estava aparecendo muito ali na frente, na parte final da corrida, ele se destaca e ele se distancia dos demais e ele vence a corrida. E aí, estudando por que essa pessoa, por que esse corredor venceu a corrida, percebe-se que ele manteve o mesmo ritmo, ou um ritmo muito parecido, desde o começo até o final. Aqueles que correram muito no começo, numa corrida como essa, de longa distância, cansaram-se com muita facilidade, perderam o fôlego e foram ficando para trás. Outros já começaram um pouco mais comedidos, mas foram conservando o ritmo, conservando o fôlego e conseguiram chegar ao final com êxito, de repente até vencendo a corrida. Então é necessário manter o ritmo. Deus não exige que nós andemos a passos largos. Deus não quer que nós vivamos numa correria desenfreada. Você sabia disso? Um dos grandes problemas da humanidade é a correria desenfreada. Deus não criou o homem para viver nessa correria frenética. Essa pandemia parou tudo. E Deus, por intermédio da pandemia, estava nos dizendo que Ele não quer que nós vivamos numa correria desenfreada. Então isso é algo que nós precisamos rever. Estamos tendo a oportunidade de rever. É importante que haja um ritmo. É importante que haja uma constância. É importante para Deus que nós mantenhamos o ritmo na maratona da vida, sem que hajam grandes variações. É claro que existirão momentos que nós vamos conseguir ir um pouco mais rápido. Outros momentos nós vamos um pouco mais devagar. Mas é importante que não hajam muitas ou grandes variações. É importante que haja equilíbrio. Deus quer que nós sejamos pessoas equilibradas.
o equilíbrio é o grande segredo da boa qualidade de vida. Sabia disso? O equilíbrio é o grande segredo da boa qualidade de vida. E quando nós estabelecemos o equilíbrio como um princípio fundamental para vivermos bem, então na nossa vida não há espaço para exageros. Nós não podemos nos render aos exageros. Nós temos que tomar cuidado. Vamos pegar como exemplo a alimentação. Nós podemos comer de tudo. E tem muita coisa que é gostoso de se comer, mas faz um mal terrível para o nosso corpo, para o templo do Espírito Santo. Agora, nós somos proibidos de comer essas coisas que nós gostamos, mas que fazem mal? Não necessariamente. Mas também não precisamos comer tudo de uma vez só, como se a comida fosse acabar, não fosse mais existir comida no mundo. Não é verdade? Nós não precisamos nos empanturrar, né? Enquanto a barriga não pesa, não para de comer, né? Tem gente que é assim, enquanto não está estufado, não para de comer. Tem que tomar cuidado com isso, isso é exagero. Por que não ser equilibrado? Se nós mantemos um equilíbrio na alimentação, nós vamos poder passar a vida toda comendo de tudo, sem ter grandes problemas. Agora, se exagera muito nisso, pode surgir um problema. Se exagera muito na gordura, vai surgir um problema vascular. Vai dar um problema no coração, o colesterol vai subir, né? A pressão vai ser alterada. Se nós exagerarmos muito no doce, no carboidrato, que também acaba se tornando açúcar no nosso organismo, provavelmente teremos problema com diabetes, que causa um mal terrível. Então, tudo que é exagerado faz mal. Mas se mantermos o equilíbrio, nós de repente vamos passar a vida toda, vamos envelhecer comendo daquilo que a gente gosta, comendo daquilo que é bom, né, de se comer, embora não faça tanto bem assim, mas sem ter grandes problemas. Por quê? Porque não teremos nos rendido ao exagero. O grande problema é o exagero. Tudo na vida causa problema quando é em exagero. Para tudo é preciso ter equilíbrio. Esse é o segredo da boa qualidade de vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Quando se vai com muita sede ao pote, é perigoso o pote se quebrar, não é? Então, quando se fala em constância, isso remete ao equilíbrio. Ok? Exige também paciência. Ser constante é também ser paciente. É saber esperar, né? E uma das palavras que mais aparecem na Bíblia é essa: espere. Espere. Nós precisamos saber esperar. E também fala de suportar. Para ter a paciência nos leva a esperar e também nos leva a suportar. Suportar coisas difíceis. Suportar situações complicadas. Suportar até mesmo pessoas difíceis, não é? Por quê? Porque somos pacientes. E se existem pessoas que são difíceis de se lidar para nós podemos ter certeza que para alguém nós também vamos ser difíceis. Porque nós não somos perfeitos. Da mesma forma que existe alguém que é difícil para nós, de repente, ou provavelmente, muito provavelmente, nós seremos difíceis para alguém também. Então, da mesma forma como nós suportamos alguém, alguém vai nos suportar. Então, gente, nós precisamos entender isso. A constância remete à paciência. Paciência para esperar e paciência também para suportar. Suportar uma luta muito extensa, um problema que parece que nunca vai ter fim. Suportar uma adversidade, suportar a calúnia, suportar a falsidade, suportar a humilhação, suportar tudo isso. Sabendo que nós vamos superar. Se nós, de fato, confiamos no Senhor, temos um foco, somos determinados e nós nos mantemos num ritmo constante, a fim de atingir ou de alcançar o nosso objetivo. E aí Deus entra em ação e nos leva a superar. Quando nós achamos que está tudo acabado, que está tudo perdido, quando nós achamos que nós não vamos mais aguentar, quando nós achamos que é o fim,
Deus entra em ação e Ele nos leva a superar, sabendo que existe uma eternidade de glória nos esperando. Deus está nos esperando lá com o nosso galardão e nós precisamos ter em mente que esse é o nosso objetivo final. Lá é muito melhor do que aqui. Aqui existem esses problemas, essas lutas, nós temos que enfrentar a canseira, nós temos que enfrentar as limitações, as fragilidades, as barreiras, os grandes desafios, mas lá é melhor do que aqui. Se nós vencermos aqui, nós vamos desfrutar de tudo que tem lá. Por isso, não fuja dos desafios. Deus não se agrada dos fujões. Não fuja das adversidades da vida. Ok? Por quê? No tempo certo, na hora certa, como Paulo escreveu no texto inicial que nós lemos, Deus vai tornar as coisas claras. Paulo, ele vivia superando situações. Por quê? Ele fala, eu não julgo que já sou perfeito, que já alcancei a perfeição, mas eu estou correndo atrás de conquistar o prêmio. Eu vou me esquecendo das coisas que ficam para trás e eu avanço para as que estão na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Mais embaixo, lá no versículo 15, ele diz, no versículo 15, versículo 16, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Deus é conosco, meus queridos. E tudo que de repente hoje está obscuro, está difícil de entender, nós podemos continuar crendo, confiando, porque como Deus está no controle, Ele vai nos levar a superar tudo isso. E Ele vai deixar tudo muito claro. Nada acontece na nossa vida simplesmente por acontecer. Tem objetivo, tem propósito. Por quê? Porque nós somos de Deus. E nós estamos indo em direção aos céus, em direção à glória. Estamos indo em direção à vitória final. O adversário não está contente com isso. Ele já é derrotado, ele já está condenado. E ele quer tirar também a nossa vitória. Mas nós somos de Cristo Jesus. E somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, não há nada nesse mundo e nem no porvir que pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos bem guardados em Deus. Nós estamos seguros no Senhor. Mesmo que enfrentemos situações difíceis demais, nós podemos confiar nele, porque Ele nos guarda, Ele nos livra. Só acontece nas nossas vidas aquilo que é o propósito dele. Não estou dizendo que estamos completamente livres do mal, ou de sofrer algumas derrotas, ou de não ter nenhuma enfermidade. Não, nós enfrentamos tudo isso. Porque a chuva cai para todos, o sol brilha para todos, né? A tempestade, ela acontece na vida de todos. Ninguém está livre dos problemas da vida. Mas nós sabemos que Deus está no controle. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E confiando nele, nós vamos superar tudo isso. E vamos cantar o hino da vitória do outro lado. Nós vamos cantar o hino da vitória, porque Deus é conosco. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar a crer nessa palavra. A crer que Deus quer que você supere as dificuldades que você tem enfrentado. Porque você vai ter testemunho para contar. E o nome dele vai ser glorificado. Amém? Olha eu falando amém de novo aqui, né? Nem o pessoal que está aqui comigo falou amém respondendo, gente. Eu vou tentar de novo aqui. Amém? Aí, o pessoal respondeu aqui, gente. Maravilha. Gente, nós vamos ouvir mais uma canção aqui com o Ministério de Louvor. Logo após esta canção, estaremos orando, né? E você coloque sua vida diante do altar do Senhor, para que o Senhor derrame sobre você a bênção dele nessa noite, né? Vou passar aqui novamente o microfone para a Fabrícia e nós vamos ouvir essa canção, então. Aleluia. Que palavra poderosa, né, irmãos? Que nós possamos permanecer firmes, perseverando nessa caminhada, porque
Deus age nas nossas fraquezas, é Ele quem nos fortalece, é a graça dele nos sustenta e por Ele nós somos fortalecidos. Então permaneça firme. Se for necessário, caiu, levanta de novo. Bora, vamos continuar, porque o Senhor, Ele nos fortalece. É nele que nós temos que nos firmar. Jesus é a nossa rocha eterna e inabalável. E nele nós podemos confiar, porque Ele cuida de nós. Amém? Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos. Tu és santo, Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Aleluia. O Senhor é aquele que nos sustenta, Pai. Aleluia. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Aleluia. Sim, meu Deus. Tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Aleluia.